RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Quem cuida também precisa de cuidados. Este é um tempo de paragem. A RTM apresenta Pit Stop, um programa que promove descanso e ânimo aos que cuidam e apacentam os outros. As histórias das pessoas que são retratadas dentro da Bíblia são exemplos de vivência para nos mostrar a realidade em nosso cotidiano hoje. Deus, em sua generosidade, fala para nós através da sua palavra e mostra como Ele cuida e ensina a sermos mais humanos. Serve como alerta para situações que podem ser esquecidas ou negligenciadas. Hoje irei falar de Agar, mãe de Ismael, filho de Abraão, que nos leva a fazer uma reflexão em situações muito comuns em nosso meio. Não foi encontrada uma estatística global confiável recente sobre o número total de mães solo no mundo, mas dados de 2022 apontavam para mais de 100 milhões de mães solo. A principal dificuldade em obter o número global preciso é a falta de uma coleta de dados consistente e atualizada em todos os países. Os números de mães solo, assim como a estrutura familiar em geral, estão em constante mudança, o que torna qualquer estimativa rapidamente obsoleta. Em vez de uma classificação formal, as mães solo são reconhecidas e caracterizadas pela forma como a situação de maternidade individual surgiu. A principal distinção reside no fato de que o termo mãe solo se refere à responsabilidade de criar o filho sem o apoio do parceiro. Alguns dos perfis mais comuns de mãe solo incluem, por escolha, que planejam e decidem engravidar e criar um filho sozinha, seja por inseminação artificial ou outros meios. Divorciada ou separada, aquela que assume a criação dos filhos após o término de um casamento ou união estável. Viúva, que se torna mãe solo após o falecimento de seu parceiro. Nunca casada, que não tiveram um relacionamento formalizado e criam os filhos por conta própria. Mãe atípica solo, que criam sozinhas, filhos com deficiência ou necessidades especiais, enfrentando desafios adicionais e sobrecarga emocional. Por abandono, que lidam com a ausência total ou parcial do pai, seja afetiva ou financeira. Em muitas dessas mulheres, observamos a resiliência, isto é, a capacidade de se recobrar facilmente ou adaptar-se a más situações ou às mudanças. Agar chega à casa de Abraão e Sara como uma serva estrangeira, em uma situação de submissão. Agar foi dada a Abraão para que pudesse dar uma descendência a ele. Nessa situação, todos fiaram em suas próprias forças e soluções, que ao longo da história vemos conflito e atrito. Talvez Agar pensou que aquela situação lhe traria honra e mudança social, mas não ocorreu. E como a situação não era da vontade de Deus e não era adequada para aquela família planejada por Deus, gerou conflito. Numa primeira crise, Agar foge porque foi oprimida por Sara, mas Deus a resgata e Agar fala: o Deus que me vê. Deus faz uma aliança com Agar de fazer Ismael uma grande nação. Em meio à crise, Deus olha para Agar. Ela se submete à vontade de Deus e retorna para a casa de Sara, onde Ismael nasce.
14 anos depois, nasce Isaac, o filho do casal Sara e Abraão. Estabelece a vontade de Deus sobre essa família e um novo conflito. Quando Isaac estava com 3 anos, ocorre uma crise nessa família disfuncional muito séria. E Abraão manda embora Agar e seu filho, ambos para morrer no deserto. Mas Deus ouve o clamor do menino e abre os olhos sofridos de Agar, e esta vê um poço. Deus reafirma a promessa feita a Agar, fazer de Ismael uma grande nação. Ela cuida de seu filho a partir desse momento só. Nessa história vemos Deus que olha para essa mulher e sua condição de mãe solo e oprimida. Posteriormente, olha para a aflição diante do abandono e vulnerabilidade e Deus provê. Nesses momentos vemos Agar resiliente, saindo da dor e sofrimento com atitude de confiança e adaptação. Há muitas mulheres que vivem situações semelhantes a Agar dentro das igrejas, em missões e pelo mundo pelo simples fato de se pronunciarem cristãs em meio a perseguições. Sabemos que Deus zela por elas. Mesmo sendo resilientes, essas mulheres e seus filhos precisam ser olhadas, supridas, amparadas, cuidadas, ouvidas e amadas pelas igrejas, comunidades cristãs e agências missionárias. Entendendo que somos todos o corpo de Cristo e quando uma parte sofre, o corpo todo sofre. A empatia deve ser a prática a estas muitas famílias de mãe solo. Meu nome é Rebeca Del Mônaco. Até mais. Apresentamos Pit Stop, um programa produzido pela CEPAL, Habla e RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.